Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é: Qual é o seu Jesus? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. O texto base do nosso vídeo de hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17. Nós iremos falar no vídeo de hoje sobre do versículo 20 ao versículo 37, que fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. Agora você vai entender por que, o título do nosso vídeo de hoje é: Qual é o seu Jesus? Vamos ler o versículo, primeiramente o versículo 20 e o 21, para a gente começar a adentrar ao ensino que Jesus Cristo está nos trazendo aqui nesse texto. O versículo 20 nos diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Primeiro ponto a se observar nessa pergunta dos fariseus é que a pergunta deles não foi sincera no sentido de realmente compreender quando seria a vinda do reino de Deus, mas foi unicamente de testar Jesus. Porque Jesus Cristo, como Messias, através da sua vinda a esta terra, aos seus milagres e maravilhas que ele fez nessa terra, ainda assim os judeus, os fariseus principalmente, não o aceitavam como Messias. Mas por que eles não o aceitavam como Messias? Porque para eles, e realmente é uma promessa que está na Bíblia, no Antigo Testamento, que o Messias iria vir em poder e grande glória. Ou seja, uma vinda em que reuniria todo o povo de Israel, ou seja, aqueles que estavam dispersos de Israel, de Jerusalém, retornariam, sendo unificada a nação. Todos os inimigos de Israel seriam destruídos. Inclusive, no contexto de Jesus, eles esperavam a libertação do Império Romano e que o Messias iria destruir todos os inimigos de Israel e teria então, restauraria o templo, restauraria Jerusalém e então teria um reino eterno, conforme o próprio Deus prometeu a Davi, em que o seu descendente, o seu filho, teria um reino que não teria fim. Que nós sabemos espiritualmente que sim, essa promessa foi cumprida no Messias, que o seu reino é um reino eterno. Mas neste primeiro momento em que Jesus Cristo veio, ele veio para estabelecer um reino no interior do homem. E isso que quebrou os fariseus. Porque para eles esperavam um reino físico, um reino material. Só que Jesus Cristo vai falar para eles aqui, dando uma resposta em cima da pergunta capciosa para pegar Jesus. Ou seja, traduzindo de maneira bem simples, essa pergunta dos fariseus foi para quê? Para que Jesus pudesse confessar. Jesus Cristo confessando com a sua própria boca que ele não era o Messias. Porque já que ele não estava cumprindo todos os requisitos da vinda do Messias. Essa foi a pergunta capciosa dos fariseus. Perguntou isso porque já que Jesus Cristo não fez isso, não libertou do Império Romano, não reuniu todo Israel, Jesus Cristo então iria confessar que ele não seria o Messias. Esse foi o objetivo da pergunta dos fariseus. Mas aí Jesus Cristo, como a própria sabedoria encarnada, vai dar uma resposta verdadeira para eles. Que o reino de Deus não se manifestaria de maneira externa, de maneira visível, mas seria no interior do homem. E aí entra a aplicação para nós já dentro do título do nosso vídeo de hoje, que é: qual é o seu Jesus? A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador da nossa alma, o reino de Deus passa a atuar dentro de nós. Nós passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Esse reino que começa no nosso interior, nos preparando para morar
né, no reino realmente eterno e visível, que tanto os fariseus queriam ver os sinais das maravilhas de Deus. E aí, dentro desse contexto, por isso que eu coloquei qual o seu Jesus, por quê? Para os fariseus, para os mestres da lei, para o povo de Israel, eles queriam aquele Messias nos seus moldes, da sua forma, no seu padrão, vamos dizer assim. Sabemos que Deus, como onisciente, dono de todo conhecimento, ele tem a sua maneira de trabalhar e, claro, a melhor forma e perfeita forma. Não na forma humana, não na forma do homem. Ele cumpriu a sua promessa e está cumprindo. Porque com a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda, que eu não vou nem entrar muito em escatologia, que esse texto ele conduz a isso, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, unicamente a isso. Que quando Jesus Cristo veio pela sua primeira vinda, ele cumpriu, vamos colocar assim, 20% das promessas. E as demais promessas nós sabemos que vai ser perfeitamente cumpridas na sua segunda vinda, no seu retorno. Porque essa foi a promessa de Jesus Cristo quando foi ascendido aos céus. Que ele iria buscar os seus. E nós aguardamos tão ansiosamente por esse grande e glorioso dia, que não houve nem haverá dia tão glorioso como esse. E aí, quando Jesus Cristo dá essa resposta diretamente aos fariseus, nós vemos aqui que essa tradução da palavra grega aqui que veio nessa versão aqui, nessa minha, que é Almeida, edição contemporânea, essa tradução, ela fala que o reino de Deus está dentro de vós. E alguns até questionam porque dentro dos fariseus eles não aceitavam Jesus. E aí, tanto pode ser traduzido como dentro de vocês, como também pode ser traduzido no meio de vocês. E aí o contexto ele nos conduz a essas duas interpretações. Por exemplo, a outra tradução, outra versão que tem essa tradução de no meio de vocês é a King James, aquela, você vê um símbolo na capa da Bíblia assim, BKJ, aquela lá é a tradução King James. Ela vai falar que o reino de Deus está no meio de vocês. E aí o contexto nos permite ambas as interpretações. Por quê? O reino de Deus realmente estava no meio deles, porque Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, estava no meio deles. Então aí nós temos o reino de Deus sendo visível aos seus olhos, mas eles não aceitavam. Dentro deles, e também dentro de nós, através do aceitar, nós sabemos que uma monarquia, um reino, ele é constituído a partir do momento em que os seus súditos, as pessoas aceitam esse rei. Eles se submetem, ficam submissos a esse rei. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, nós aceitamos ele como nosso rei. E passamos, então, a fazer parte desse rei. Então, nós sabemos que no meio daqueles fariseus, muitos depois se converteram, mestres da lei se converteram, e muitos ali acreditavam em Jesus. Outros, a grande maioria, não aceitavam. Mas tiveram muitos judeus que se converteram, que aceitaram Jesus Cristo como seu Messias, como Salvador. E aí, essa tradução, só entrando dentro desse pormenor assim, do texto, pode ser traduzido tanto como no meio, como Jesus Cristo, o próprio Deus, no meio deles, como dentro deles, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo. E aí, agora, fazendo a aplicação a nós, ao título do nosso texto, qual é o seu Jesus? Eles esperavam um Jesus da sua forma, um Messias da sua forma e da sua maneira. Estou parafraseando, que ele era o Messias. E Jesus Cristo, traduzindo para a nossa linguagem do cristianismo, qual é o seu Jesus? É um Jesus que pode te dar um carro? É um Jesus que pode te dar uma casa? Estou falando de coisas materiais, que era isso que eles esperavam, algo material, algo visível. É um Jesus que vai, talvez, trazer uma cura para a sua vida. É um Jesus que vai trazer um marido para você, não sei, uma noiva para você, uma mulher, não sei. Então, assim, muitos, trazendo para a aplicação do nosso contexto, qual é o seu Jesus? Muitos têm feito isso. Têm criado um Jesus para si, ao Jesus da prosperidade, ao Jesus do... Vários Jesus nós
pessoas têm criado no seu, infelizmente. Jesus Jesus motivacional. Então, muitos Jesus têm sido criados, infelizmente, na nossa época. Mas Jesus Cristo, ele faz isso. Ele te abençoa, ele te cura. Mas ele não é só isso. Eis que o ponto-chave é esse. Ele não é só isso. Ele é muito mais que isso. Ele é o eu sou, a imagem do Deus invisível, o esplendor da glória de Deus, o primogênito dentre toda a criação, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade absoluta. Ele é a luz do mundo. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ele é o médico dos médicos. Esse é o Jesus que eu sigo. O eu sou. Ele é muito mais do que um Jesus que vai se enquadrar nos parâmetros dessa sociedade. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o meu Salvador. E foi para isso que Jesus Cristo veio à Terra. Para entregar a sua vida em favor de muitos. Para nos resgatar dos nossos inimigos, do pecado. E Jesus Cristo veio, e eles não compreendiam isso, derrotar os inimigos mais no campo espiritual. A morte não pôde detê-lo. Ele veio destruir os inimigos, o pior inimigo do homem, o pecado. Ele veio para nos libertar do pecado. E esse é o verdadeiro Jesus. Não é um Jesus que está limitado aos padrões contemporâneos. É um Jesus que é o nosso Salvador. É um Jesus Cristo que nos comprou com sangue precioso. Esse é o nosso Jesus. Não é um simples Jesus que vai se enquadrar no seu padrão. E aí, já indo para o segundo ponto, né, tirando desse qual é o seu Messias, para ele qual era o seu Messias, enquadrar nos seus parâmetros, qual é o nosso Jesus, vamos para o segundo ponto, que é como saber se nós estamos apegados realmente às coisas dessa terra. Os discípulos perguntam, seguindo ao texto no versículo 22, quando Jesus Cristo, quando o reino de Deus seria estabelecido? Aí Jesus Cristo vai responder: dias virão em que vocês desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ele aqui, ele ali, não vades nem os cigais, porque como o relâmpago, e aí nós entramos na certeza da vinda de Jesus. Vai ser um evento inconfundível, vai ser um evento extraordinário. Na conclusão eu vou detalhar mais isso. Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Isso não se enquadrava nos padrões do judaísmo, como assim o Messias sofredor. Para eles o Messias era um Messias glorioso, um Messias que viria como libertador da nação de Israel. Jamais eles pensariam no Isaías 53, do servo sofredor. Mas Jesus Cristo falando para os seus discípulos: é preciso que ele sofra, que ele seja rejeitado por essa geração. E aí, no versículo 26, ele vai dizer assim: como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Aí ele vai dar outro exemplo, o exemplo de Ló. Aconteceu também no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu e os consumiu. Então aqui Jesus Cristo está trazendo dois exemplos, no caso de Noé, no caso de Ló. O problema não está nessas coisas em si, comer, né, casar, mas o problema está quando nós estamos tão apegados às coisas dessa terra, assim como aquela mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então estão apegados a essas coisas que não se importam mais com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais se preparado, não tem mais buscado a face de Deus. Aí nesse segundo ponto, como saber se nós estamos apegados às coisas dessa terra? Vou fazer uma coisa bem simples, que é todos nós, né? A questão material do dinheiro. Vamos supor que você recebeu uma proposta de emprego para daqui a um mês. Você vai ganhar 20 mil reais por mês. Um exemplo, só um valor qualquer. Você vai ganhar 20 mil reais por mês. E aí Jesus Cristo fala para você: eu vou te levar.
E você, não, Senhor, eu vou, mês que vem, vou começar a ganhar 20 mil reais. Né? Não me leva agora não, deixa eu desfrutar mais das minhas bênçãos que o Senhor me deu. Não é isso? Isso já é um sinal claro de que você ainda está pegado às coisas materiais. Porque aquele que não está, compreende que é apenas peregrino nessa terra, por mais que ele tenha bens, que ele tenha uma vida confortável nessa terra, é muito melhor estar na glória com Deus. É muito melhor estar com o nosso Jesus. Então, se você, essa é uma pergunta reflexiva, se você ainda, pensando nessa situação exemplificativa, e você pode estender para todas as áreas da sua vida, se você ainda fala, não, Senhor, espera um pouquinho, eu ainda quero desfrutar de algumas coisas. Isso é um sinal que você ainda não está preparado para a vinda de Deus. E tem que buscar, porque é um processo. Se preparar para ser cidadão do reino é um processo durante essa vida. Nenhum de nós é perfeito e nem vai ser perfeito nessa terra. Mas nós temos que a cada dia buscar alcançar a estatura do varão perfeito. Buscar ser como ele é, a imagem de Deus. E é isso. Nós fomos chamados para isso, escolhidos para isso, para ser a imagem de Deus. Através de Cristo, por meio de Cristo, é estabelecido a imagem de Deus. Então, reflita nisso, se você realmente está se preparando para isso. E para concluir, a certeza da sua vinda, vou pular para o versículo 37, que Jesus, os discípulos perguntam, então, lhe perguntaram, onde, Senhor? Ele lhes respondeu, Jesus lhes respondeu, onde estiver o cadáver, aí também se ajuntarão os abutres. Traduzindo em outra linguagem, onde tiver uma carniça, aí também vai ter urubu. Ou seja, você tem a certeza. Isso aqui provavelmente era um provérbio da época, alguma que eles costumavam usar. Jesus Cristo está dizendo, isso é um evento, a certeza de um evento. Se tiver uma carniça lá, de alguma forma vai ter que ajuntar esses animais. Assim, a vinda do Senhor também é uma certeza. Como eu li aqui no versículo 24, que falei que ia falar no final. Porque o relâmpago ilumina de uma até a outra ponta. Assim também será o Filho do Homem. Ou seja, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não se deixe enganar, Ele está aqui, Ele está ali. Não. Essa vinda, apesar de eu não saber, de nós não sabermos como vai ser, sabemos apenas que vai ser gloriosa, mas ela vai ser inconfundível. Nós teremos a certeza que é a vinda do Senhor. Então, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em Jesus Cristo, porque na sua casa há muitas moradas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.